Queridos, a paz do Senhor e a Rei Shalom, é um prazer estar com vocês hoje em mais uma pré-aula. Hoje nós estamos aqui para gravar a pré-aula, lição de número 6, que traz por título o Tribunal de Cristo e os Galardões. Muita dúvida acerca de galardões sobre o tribunal, é uma lição maravilhosa e eu tenho comigo hoje uma bancada recheada. Todos são conhecidos senhores: presbítero Antônio, evangelista Antônio, presbítero Kyler, presbítero José Marcos. Homens de Deus que eu sempre trago comigo para fazer o debate e principalmente que zela pela escola bíblica dominical. Querido, nós estamos felizes porque esse mês é um mês de bênção. Esse mês é um mês em que nós compartilhamos grandes acessos na escola bíblica dominical, principalmente a BP em Foco. A você que está nos assistindo, compartilhe a nossa lição, dê um like nos nossos vídeos e principalmente se inscreva em nosso canal. É uma honra ter você em nosso canal. Assim que nós postarmos a lição, já sai automaticamente para você. As pessoas que compartilham a lição, que postam scraps maravilhosos para toda a equipe, para toda a bancada, e mandam um abraço, manda dúvidas e perguntas, eu sempre deixo um abraço. Então eu vou iniciar mandando um grande abraço para o presbítero Jairo, da Assembleia de Deus Central em Santa Cruz, lá no Rio de Janeiro. Também a Kenati Santos, da Assembleia de Deus Ministério Belém, cidade Águas Belas, em Pernambuco. A Aline Pardim, a Taíde Lima, ao Alex Loyola, ao meu chegado Wellington de Araçatuba, São Paulo, ao Dionis Azevedo, ao novo professor, seja bem-vindo em nosso meio, que Deus te abençoe, meu querido Américo de Carvalho. Esse ano está lecionando agora 2016, é a primeira vez dele, fica à vontade, tem muita coisa para estudar ainda. Ao presbítero José Aquiles, da Assembleia de Deus Madureira, em Santa Luzia, em Minas Gerais, aqui bem perto de BH. Ao pastor Adailton de Almeida Conceição, lá em Santos, São Paulo. E também a minha grande amiga aqui, Teofotônio, Lucineide Silva. Grande beijo para você, minha querida. Muito obrigado por compartilhar nossa lição. Sempre manda scrap e principalmente sempre elogia minhas gravatas e meus termos. Bom, não posso esquecer da Tainei Corte também e também da irmã Terezinha Lança. Grande beijo no coração para vocês, queridos. Nós iremos ler tópico a tópico. E à medida que nós lermos o tópico, nós vamos parar e explicar. Hoje eu estou com um trio aqui maravilhoso. E esse trio não escapa nada. Eu vou iniciar a introdução com o presbítero Kyler, já conhecido de vocês. Fica à vontade, meu querido. Queridos, a paz do Senhor. Para mim é uma honra, estar aqui compartilhando e aprendendo com cada um dos irmãos aqui. Gostaria de agradecer ao pastor Elias por essa oportunidade. Estaremos aqui mais nesse vídeo para poder falar desta lição. Então vamos à introdução. Na lição de hoje, estudaremos acerca do Tribunal de Cristo e dos galardões. Todos os crentes terão que comparecer a este tribunal, porém, não se trata do juízo final que será instaurado para o julgamento dos ímpios, mas será um tribunal para julgar as obras e os atos dos crentes, recompensando-os ou não pelo que fizeram em sua vida. Neste tribunal, todos os fiéis em Cristo serão galardoados com justiça. Muito bem, nesse tópico aí, vocês querem falar alguma coisa sobre galardão desde a introdução? Fica à vontade, alguém de vocês? Sim, presbítero Kyler, presbítero irmão José Marcos, Antônio, meu amigo, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Sim, irmãos, a paz do Senhor, também é um grande prazer estar juntamente com os irmãos. Agradeço primeiramente a Deus e essa oportunidade que o pastor Elias nos dá aqui para estar sempre falando da revista. Na introdução que o irmão leu aí, irmãos, nós temos que entender que o tribunal de Cristo, todos têm que comparecer perante ele. Não importa, querendo ou não. A Bíblia diz que toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor e todo joelho vão se dobrar. É melhor nós começar a dobrar agora aos pés do Senhor, que essa oportunidade ela é única, porque no dia talvez não tem mais jeito. Então é bom que nós estejamos sempre buscando e aprendendo mais. Quem é Jesus nas nossas vidas? Sem dúvida, ele virá. Hoje nós temos um advogado, mas no dia que ele vier como juiz, ele já dá logo a sentença.
Enquanto hoje nós estamos errando, nós temos um advogado, que é Jesus. E esse advogado está pronto para poder nos apresentar e tirar a nossa causa. Mas no momento que nós arrependemos, aí sim, ele é um advogado. Mas quando ele vier como juiz, aí não tem mais jeito. Amém? Eu vou pegar uma centelha do Senhor. Eu queria mudar para gancho, mas isso não permitiram. Vai continuar então centelha. Meu grande amigo, vou dar um abraço para o João. Queridos, nós nessa introdução, desde já, nós precisamos entender a leitura bíblica em classe de 1 Coríntios 3, do 11 ao 15. E isso você precisa deixar muito claro para a sua sala, professor, muito claro, que sobre 1 Coríntios 3, versículo 11 ao 15, isso é uma parábola que Paulo passa a revelar os segredos do reino de Deus. É uma parábola. Parábola é o quê? São contos que alguém usa, que aconteceu ou não em meio a uma comunidade. Então entenda isso aqui. Então Paulo agora ele vai revelar segredos que aconteceram no reino de Deus. Nesta parábola de 1 Coríntios 3, de 11 ao 15, parte dessa epístola que nós estamos falando, é relatada a construção de um edifício. E este texto especial, ele é comumente interpretado como fazendo alusão ao momento em que a igreja do Senhor Jesus, ela comparecerá perante o tribunal de Cristo. Para quê? Para ela ser galardoada pelos frutos que ela fez durante todo o processo, durante todo o período de peregrinação aqui na terra. Em outra parte da epístola, eu acho interessante nós falarmos isso aqui, Paulo nos diz que todos nós, como diz o irmão Antônio aqui, o evangelista irmão Antônio, todos nós haveremos de comparecer perante ou ante ao tribunal de Cristo. E é isso que nós devemos discernir aqui nessa noite para que nós possamos entender. Todos os tribunais que serão instituídos por Deus, anote isso aí, tem que anotar isso aqui, eles estão estabelecidos nas Escrituras, nos seus lugares, o tempo, o público-alvo e o critério de julgamento. Isso aqui é interessante. Nós temos que deixar muito claro para você, professor, que o critério do tribunal dos cristãos é diferente do critério do tribunal dos ímpios. Nessa introdução, explico isso aí. Vamos explicar isso aqui e nós vamos continuar. Então, tópico 1, eu vou continuar. Quer falar alguma coisa, meus queridos? Ou continuar para ver se fica à vontade, meu presidente. A paz do Senhor. Agradecendo ao professor e pastor Elias por essa oportunidade e aos meus colegas de ministério aqui, que Deus os abençoe ricamente. É interessante essa colocação que você fez, porque para que a gente possa introduzir essa lição, a gente tem que deixar isso bastante claro, porque senão a gente vai acabar fazendo confusão com essa lição, com esses dois julgamentos ou com esses dois tribunais. Aqui nós, por um lado, nós estamos falando do tribunal de Cristo, que é onde os salvos em Cristo, a igreja arrebatada, irá aparecer diante de Jesus para receber o seu galardão, e há, em contrapartida, o tribunal após o milênio, onde os ímpios irão aparecer diante do grande trono branco para ser julgado por Jesus Cristo, que será o juiz final. Então nós precisamos fazer essa diferenciação entre tribunais, entre julgamentos, para que nós possamos introduzir essa lição. Muito bem lembrado. Vamos continuar aqui, que nós vamos ler o tópico número 1, que diz o tribunal de Cristo e os crentes, com o evangelista Antônio. Fica à vontade, meu querido. O tribunal de Cristo e os crentes. O julgamento. Todos os crentes já transformados com o corpo incorruptível vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Não se trata de julgamento de pecados, pois os que serão julgados já são salvos. Os ímpios que passarão pelo julgamento de suas obras e pecados no juízo do trono branco após o milênio. Os salvos em Cristo Jesus, desde que permaneçam fiéis em santidade, não mais passarão por qualquer tipo de condenação. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estar em Cristo Jesus é a condição indispensável para ser salvo e para permanecer salvo. Nesse tribunal serão julgados as obras dos salvos que foram praticadas na terra, a fim de que recebam ou não o galardão.
Muito bem, meus queridos, fica à vontade. Eu sei que vocês vão falar alguma coisa sobre isso. O presbítero Caio, fica à vontade, meu querido. Na verdade, nós vemos aqui algo bem interessante acerca de quando se diz sobre este julgamento, né? Que nós lemos aqui que as pessoas elas receberão galardão de justiça, e me faz voltar a um pouco acerca da palavra de Deus, quando Deus olhou para a terra e viu que o povo havia se corrompido no tempo de Noé. E aí nós vemos que Deus ele decidiu destruir o povo, porque isso já lhe pesava no seu coração de ter construído um homem que se voltaria contra ele. E ele decide então destruir a terra, destruir todos os animais, todas as coisas e refazer tudo novamente. É quando a Bíblia ela faz questão de esclarecer que Noé era justo diante de Deus e Noé andava com Deus. E é nesse ponto em que nós vemos que o cristão, a fugir deste julgamento, ele tem que ter essa visão que teve o próprio Noé, de ser homem justo e de andar com Deus, para que assim como Noé, receba esse galardão de justiça. Eu acho interessante, né? Você anotou alguma coisa sobre isso, irmão Antônio? Eu sei que o senhor anotou algo sobre isso, eu estou todo riscadinho de rosa. Eu estou achando que o senhor pegou minha canetinha rosa, irmão Antônio. Minha canetinha rosa sumiu e eu tive que comprar uma verde. Pode ficar à vontade, meu querido. Achei tão interessante quando nós vemos em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo de número 10, não é isso? Porque todos devem comparecer, como nós falamos antes, né? Antes do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, ou bem ou mal. Será que eu estou fazendo bem? Né? Será que tudo que eu estou fazendo é para o grande engrandecimento da obra do Senhor? Será que eu não estou enganado, eu estou fazendo aí para o homem e achei que eu estou fazendo para Deus? Então, irmão, nós temos que tomar esse cuidado, porque quando nós começamos, o servo de Deus, ele tem um grande privilégio, irmão, de estar fazendo a obra de Deus. E esse privilégio, ele quando começa a ser feito para Deus, as coisas começam a se complicar, porque não é para o homem. Se fosse para o homem, não teria perseguições, mas é para Deus. Quando você sentir que você está sendo perseguido e achar que você não consegue, aí que você tem que prosseguir, porque tudo que você faz para o bom andamento da obra de Deus tem perseguições. Quando nós estamos na seara do Senhor, enfrentando lutas, decepções, frustrações e toda sorte de impiedade, porque o homem ele tem uma visão diferente. O homem ele não consegue ter uma visão de achar que aquela obra é do Senhor. Ele acha que tudo que você for fazer é para você se apresentar diante dos homens. Não! Tudo que fizer, mesmo que o homem não esteja vendo, faça. Porque o que precisa ver é Jesus. O senhor está inspirado hoje. Amém. Gostei. Muito bom. Nesse tópico, Rickler, anote isso aí. Eu vou pegar a centelha do senhor. Posso? Esse texto que ele usou de 2 Coríntios aí, 5, versículo 10, todos sabemos que haveremos de comparecer ante ao tribunal. Isso nos mostra que nós cristãos deveremos ter consciência de que haverá um tribunal. Sim. Isso é claro, querido. Não para condenação, vamos deixar isso aqui claro. Então os cristãos não passarão por um tribunal para condenação, mas é para que todas as obras sejam julgadas por quem? Pelo próprio Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach significa Jesus Cristo, o Messias, o esperado, enviado. O fato de não estarmos nesse julgamento para condenação nos mostra que Cristo cumpriu todas as suas promessas. E isso é interessante. Existe algo sobre isso em Romanos 8, no versículo 1 e 2, que é magnífico, que nos mostra o quanto Jesus foi fiel à promessa. Achou para mim, amados? Presbítero Caio, fica à vontade, meu querido. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Esse termo, isso aqui é magnífico, Paulo falando.
o termo a lei do espírito de vida, ou seja, a atitude da graça e o pagamento da morte por Yeshua, nos compra, ou seja, nos comprou por preço de quê? Preço de sangue, nos livrando do que nós chamamos morte espiritual. A morte carnal, agora a morte física que nós falamos, os que serão arrebatados não passarão por ela. Isso é magnífico. Logo, nós, a geração de arrebatamento, não veremos a morte física. Nós experimentaremos do que nós temos, do que Deus tem de melhor para a igreja. É magnífico isso. Pensar nisso aqui, querida, é viver o céu. Você concorda comigo? Fica à vontade, pode ficar à vontade. É interessante nós observarmos por esse ponto de vista, porque nós, como igreja, que iremos encontrar com o Senhor nos ares, já com o corpo transformado, né, incorruptível, e vai haver esse tribunal, como já foi dito, para nós, salvos em Cristo, mas não no sentido de condenação, mas sim de recompensa, de galardão. Aí que nós vemos o quanto ou como é bom perseverar até o fim, como é bom servir a Jesus até o final. Porque só quem chegar até o fim alcançará essas bênçãos inexplicáveis que não tem como a gente mensurar o que Deus tem preparado para nós naquele dia. Até partindo desse pressuposto que você disse, que quando nós olhamos, o pastor Elias até falou sobre a lei do Espírito de vida, sobre o fato de Jesus ter morrido para que nós tivéssemos vida, de certa forma, traria para todo cristão um certo anseio de fazer a obra. Não em detrimento, talvez, dos galardões, mas em detrimento, em favor da vida eterna que é concedida a todo aquele que crê. Magnífico. Alto índice de debate. Vou continuar aqui no tópico então, de número 2, que fala quando se dará, com o meu amigo e presbítero José Marcos. Com vontade, meu querido. Quando se dará? Segundo Eurico Bernstein, acontecerá no dia em que Jesus voltar. O Salvador voltará e trará o seu galardão consigo. Naquele grande dia, todos os crentes que permaneceram fiéis ao Senhor, servindo a Ele com integridade, receberão a sua recompensa. Paulo foi um servo que sofreu muitas tribulações, naufrágio, cadeias, fome, nudez, em favor do reino de Deus. Porém, ele esperava o dia em que receberia a sua coroa, ou recompensa. Ele afirmou que, naquele dia, receberia a coroa da justiça, que lhe havia sido reservada. Não desanime diante das dificuldades enfrentadas neste mundo, pois em breve Jesus virá e recompensará todo o seu trabalho. Esta é a melhor recompensa que um servo ou uma serva de Deus pode receber. Eu quero mandar um grande beijo no coração para Jonathan e meu amigo Daniel, que está na plateia aqui assistindo a IBP em Foco. Amados, entenda uma coisa, nesse tópico, eu queria que vocês abrissem também 2 Timóteo, o capítulo 4, versículo número 8, anote esse capítulo, que tem algo de Deus para toda a lição. Ah, quem achou? 2 Timóteo 4, versículo... Presbítero Caio, fica à vontade, meu querido. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual, que palavra maravilhosa, irmãos, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Vamos entender esse texto. Entende isso aqui, querido? O ato de retidão existente em Yeshua, em Jesus, será comprovado nesse tribunal. Será comprovado nesse tribunal. Todas as obras serão passadas pelo fogo. Nós precisamos entender isso. Fogo aqui é a representação do Espírito. Nós chamamos de Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo ele vai assistir tudo o que fazemos e tudo que nós estamos fazendo. E ele terá o privilégio de queimar essas obras. Isso é magnífico. Paulo nos adverte no versículo 2 ao 5. Está aberto para mim, querido? Versículo 2 ao 5 de 2 Timóteo 4. Lê esse texto me fazendo um favor. Bem rápido. Prega a palavra,
insista a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiras nos ouvidos, se cercarão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Olha que magnífico. Quando nós casamos esse texto ao julgamento, nós vamos ver que Paulo está nos mostrando que nós teremos inúmeros problemas. Nós precisamos continuar no ato de sobriedade, cumprindo fielmente o nosso ministério. Quem de vocês nunca teve problema em levar a mão pelo amor de Jesus Cristo? Não existe, querido. Não existe quem não tem problema. Dentro do ministério, todos nós passamos por problema. E Paulo diz que nós devemos cumprir, suportar as aflições e fazer o trabalho evangelista, cumprindo cabalmente o nosso ministério. Querido, principalmente na igreja moderna, quem fala a verdade, eu falei isso aqui, ele está sujeito a ser expulso, assim como Martinho Lutero. Você concorda comigo? Fica à vontade para falar, fica à vontade. Porque nós olharmos hoje, com o tempo que nós estamos vivendo, a igreja tem se modernizado, tem se adaptado de certa forma às coisas do mundo. Ao passo que nós vemos quando Ananias, usado por Deus, ele chegou e ele ficou até com medo de ungir a Paulo. E quando Ananias, ele ouviu uma palavra do Senhor que dizia: unge, que esse é para mim vaso escolhido, e eu mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Quando nós olhamos esta palavra, nós vemos que a nossa vida, o nosso ministério, ele é carregado de intempéries. E nós vemos que todas essas coisas, todas essas lutas, essas provações nos fazem voltar aonde nós vemos aqui, o galardão de justiça, de permanecer fiel, de permanecer salvo até a vinda do nosso mestre. Eu acho tão interessante que nós e muitos que fazem a obra do Senhor, a gente se sente frustrado com algumas coisas. Mas quando eu vou em Apocalipse no capítulo 22, 12, que Jesus falando que eis que cedo vem. Ele vai vir em qualquer momento. É garantia, é certeza. É certeza. E o meu galardão está comigo. Então não é o galardão não está na mão do homem. O galardão está na mão de Jesus. Para que eu vou me preocupar se eu estou sendo perseguido? Se o galardão está na mão do mestre. É esse que eu quero buscar. Talvez eu sou humano, talvez eu me sinto frágil em momentos que talvez alguém me fale alguma coisa. Ah, mas não está bom, tem que ser assim, tem que fazer assim. Mas quando eu começo a buscar esse texto aqui, ele fala assim, segundo as suas obras. Então tudo que eu fizer, eu tenho que colocar a direção que é para ele. Porque, na verdade, irmão, quando eu falo em galardão, é prêmio. Eu vim conversando com o irmão que, hoje, agora à noite, que eu acho que não tem galardão maior do que a vida eterna, não. Ô irmão Antônio, o senhor está mexendo num balde de vespa e o senhor hoje, o senhor tá aqui hoje. Esse negócio de galardão, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e a Assembleia de Deus ficou com medo de falar isso aqui na revista, colocar no rodapé aqui no Conheça Mais, que é a vergonha, não teve coragem de assumir que galardão é a maior atitude que Deus tem para o servo dele, é a presença dele, é a presença do próprio Adonai. A revista não assumiu, ficou falando de presente, e não assumiu, mas colocou no rodapé aqui, e colocou que além da Nova Jerusalém, todos os seus indivisíveis e imagináveis encantos, o maior galardão do crente é ser fiel e será a presença do Senhor. Mas não assumiu na revista que galardão aqui, o ato de presentear, nós não sabemos o que é, e tudo indica que é a salvação. Exatamente. Você concorda comigo? Concordo. Então, muito bem, vamos ficar certa bancada aqui, porque tem igreja, quando a gente fala isso aqui, os pastores falta bater na gente.
Dizendo, nós somos tão egoístas e tão por que não dizer, financeiros no tempo moderno, que nós queremos ganhar lá no céu. Tem gente que está achando que vai ter coroa com 30 pedrinhas. Aí você imaginou você com 30 pedrinhas lá, aí tá Paulo lá com quase 1000 almas, tá Pedro com 3000. E meu pastor tem 130 igrejas. Não vamos fazer. Pecado vai ser uma inveja, querido. Nós podemos entender isso aqui, que galardão aqui é um presente que tudo indica que é a presença do próprio Yeshua. Vamos entender isso aqui. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Assim, vamos continuar? O tópico de número 3 fala: quem será o juiz com o presbítero Caio? Prossiga, meu querido. Sim. Não temos dúvida e podemos afirmar, segundo a palavra de Deus, que o juiz será nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai entregou a Jesus todo o juízo. Somente Deus e o seu Filho no universo têm o direito legítimo de julgar os homens. Queira ou não, ninguém escapará da justiça do Todo-Poderoso. Nesse tópico de número 3 que o presbítero Caio leu, eu queria que o senhor, meu irmão querido, presbítero José Marcos, aí, o João 5, 21 e 22, querido. Leia, por favor. João 5, 21 e 22. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Então vamos entender esse versículo, é muito importante você falar isso em sala. Esse versículo nos mostra que Adonai ressuscita quem ele quer, mas o papel de julgar, esse papel foi dado ao Filho pelo fato dele cumprir a lei e passar todas as provações que nós seres humanos passamos, porém sem pecar em nenhuma delas. Isso aqui é magnífico. Outra coisa, agora a pergunta é: por que Yeshua será juiz? Para que ninguém diga que era impossível vencer a carne. Ele esteve num corpo de pecado? Teve, porém não pecou. Logo, aqueles engraçadinhos do último dia falam assim: mas é impossível vencer a carne. Eu falo assim: mas eu estive lá e venci. E aí? É nisso que nós precisamos refletir hoje, nós como alunos e pastores e presbíteros e evangelistas, que nós pecamos consciente de que naquele dia nós teremos que prestar conta. Principalmente nós cristãos que fazemos a obra de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre galardão aqui e vai pegar o negócio aqui. Quer falar alguma coisa, meu querido? Fique à vontade. É interessante a gente observar, desse ponto de vista que você falou, que Jesus, ele adquiriu esse papel de juiz, né, da parte de Deus. Uma vez que hoje, se nós observarmos, ele se encontra no papel de advogado. E todos os dias está advogando a nossa causa diante de Deus. Ele está nos defendendo diante de Deus. Porque se a gente observar, as misericórdias do Senhor são o fato de nós não sermos consumidos, porque nós pecamos todos os dias. E Jesus está intercedendo por nós. Então, quem nos conhece melhor do que Jesus? É o que o professor Elias disse. Por ele adquirir, hoje ele é advogado, e adquirir esse papel de juiz, quando for a vez dele nos julgar, não tem como você chegar diante dele e dar qualquer desculpinha farrapada, falar que você não conhecia, que você não viu, que você não ouviu, porque ele conhece cada um de nós melhor do que ninguém. Não tem como. Bispo Antônio, fica à vontade, meu querido. É verdade. Quando nós entendemos, quando nós vamos lá no 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo de número 8, que o texto nos fala: desde agora a coroa da justiça me está guardada. Está com ele. Está com ele. Mas eu fiz mais, o pastor Elias fez mais, o presbítero Caio fez menos. Por que não? O texto continua falando que o Senhor, o juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim. A coroa não é só para um, é para aquele que fez a vontade dele. Então não é só, todos aqueles que quiserem. É igual a salvação. A salvação vem para todos, mas nem todos estão querendo não ser salvos. Então, Jesus ele colocou assim: olha, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos os que amarem a sua vinda, a minha vinda. Então, muitas pessoas estão preocupadas com a vida de Jesus.
Está nada. Está comendo, está bebendo, está tudo bem, maravilhoso, vamos ficar preocupando com Jesus? Se Jesus tem galardão? Irmão, é errado. Nós temos que preocupar sim, tem galardão sim para nós. E ele, se ele garantir que está guardado com ele, ninguém vai tomar. Ninguém vai chegar lá e falar assim, Senhor, me dá também, porque eu também trabalhei. Peraí, você trabalhou para mim ou para os homens na terra? O que valeu? Então, Outra coisa nós devemos entender se o galardão for a salvação. sim. Que não há data específica se é antes ou depois do que nós chamamos aí de bodas do Cordeiro. Verdade. Isso é interessante, nós devemos refletir sobre isso. Eu vou continuar aqui no tópico número 2. As obras do crente e o julgamento de Cristo com o Senhor, evangelista. Amém. A precisão do julgamento. O julgamento será preciso, pois passará pelo crivo do Senhor Jesus Cristo. Muitos fazem a obra de Deus e praticam boas ações apenas para serem vistos pelos homens. Esses buscam satisfazer seus interesses pessoais, buscam seus próprios galardões, mas a palavra de Deus diz que todas as obras serão provadas pelo fogo. O fogo divino vai purificar e revelar a qual é a verdadeira intenção do coração. Eu acho interessante nesse tópico número 2, se vocês há de concordar comigo, sei que vocês têm uma opinião também sobre isso, que todas as obras, desde um copo de água fria que oferecemos aos pequeninos, até as grandes pregações, pastoreio, construções de grandes templos, todas elas serão provadas pelo fogo. Aquela que resistir ao teste do fogo, essa sim será galardoada. Então será muito difícil. O que nós estamos vendo na modernidade são pessoas que fazem evangelismo, mas tiram foto e postam no Facebook. Pessoas que se dão uma esmola, a mão direita, a esquerda já foi na frente, primeiro que a direita. Pessoas que vão cantar e só cantam por dinheiro, só pregam por dinheiro. Que deixa eu te dizer uma coisa, não é momento da noiva fazer book. O momento da noiva ficar aguardando e falando da volta do noivo. O que nós estamos vendo é a igreja querendo aparecer mais que o noivo. Não o noivo aparecer, mas a igreja. Então, Paulo, eu acho interessante que Paulo, ele não se preocupou em estabelecer e dar detalhes maiores sobre o julgamento. Paulo não preocupou com isso. Paulo não se preocupou em dizer onde ocorreria, se era antes ou depois da boda do cordeiro. Paulo não preocupou. Ele não se ocupou em definir que tipo de galardão seria conferido, se era coroa, se era lauréis, se era medalha ou se era troféu. Paulo não falou. Antes, Paulo tinha em mente em aplicar-se somente ao julgamento em si. Isso está nos revelando que Paulo nos mostra que o critério que o Senhor iria usar era um critério de juiz, e que ele aplicaria o ato de juiz com todos naquele dia. Ele será fiel à palavra. Como diz o presbítero, meu amigo José Marcos, o termo paracletos agora sai de questão e entra juiz. Então, na verdade, aqui nós precisamos entender que o critério aplicado pelo próprio Jesus, ele vem sendo aplicado ao longo de toda a eternidade aqui na terra, pela própria igreja. Você quer ver exemplo disso? Paulo falou sobre isso. João fala sobre isso. João 6, versículo de número 27, olha o que diz: trabalhai não pela comida que parece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Maior presente que nós temos não é coroa cheia de pedra, é a presença do Espírito Santo nessa terra que está corrompida pelos homens, cheio de podridão. Agora, comigo, pode falar alguma coisa sobre isso? Fique à vontade. Verdade. E é maravilhoso nós observarmos que aqui nós vemos que Jesus, pelo fato de provar a intenção dos nossos corações e saber qual é a nossa verdadeira intenção, não tem como a gente chegar, mais uma vez falando, chegar diante dele e tentar mostrar algo que nós não fizemos. É o que o professor Elias falou, porque aqui na terra nós podemos enganar as pessoas, nós podemos enganar os outros, até dentro do que você falou, não, eu posto uma foto na internet para divulgar o trabalho da minha igreja, para divulgar isso, divulgar aquilo. Aqui nós podemos enganar,
Mas Jesus nós não conseguimos enganar, porque Ele conhece a essência, a verdadeira do nosso coração. Por que nós estamos fazendo aquilo? Ou por que deixamos de fazer algo? Por isso que é interessante nós observarmos ou olharmos não com os olhos materiais, mas sim com os olhos espirituais, porque Jesus conhece a nossa verdadeira intenção. É interessante quando eu ouvi os irmãos falando, quando nós olhamos, grande parte da igreja do Senhor, é até ruim nós falarmos isso, mas a igreja, de certo modo, ela tem se modelado nos padrões mundanos. Quando nós passamos, certa feita eu passei e vi que muitos tiraram os bancos da igreja e fizeram boates lá dentro. Quando nós olhamos, muitos dizem que isso é uma forma de evangelizar o mundo, ao passo que nós vemos que essas pessoas, elas não conseguiram se libertar dos seus prazeres mundanos e tentando usar a palavra de Deus para persuadir os seus irmãos que ali estão junto, satisfaz os seus próprios desejos, seus próprios prazeres, enquanto nós vemos que a Bíblia diz que o próprio Espírito é Ele quem examina a verdadeira intenção do coração do homem. Irmão Antônio, pode ficar à vontade, né? Eu acho tão interessante que, quando os irmãos estão falando, eu estou aqui raciocinando, que o texto que fala que o julgamento será preciso, pois passará pelo crivo do Senhor Jesus Cristo. O que nós entendemos? O que é crivo? Uma peneira, né? Mas essa peneira não é do homem que tem jeitinho não, jeitinho brasileiro não. É crivo mesmo, passar na peneira. Se você passou, tudo bem, se não passou, vai ficar. Não tem jeitinho brasileiro. Tem a justiça divina. E o homem tem que passar por isso. Quando eu olho aqui o texto lá do profeta Isaías, 43:13, que o texto nos fala, olha o que o texto nos diz. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem me impedirá? Então, não tem jeito, não tem jeitinho, não tem quebra meu galho aqui, não tem jeito, porque é o Cristo Senhor Jesus. Ainda que existia noite, ou dia que seja, eu sou. Não tem outro. Então eu que vou julgar, eu que vou galardoar, eu que vou fazer tudo, porque tudo está nas minhas mãos. Ah, Senhor, mas eu evangelizei, eu fui ali, preguei para alguém, eu ofertei, eu dizimei, e você fez para mim? Aí entra o que entra aí? A onisciência de Deus. Porque Deus sabe todas as coisas, o homem não sabe nada. Amém? Amém. Você está muito profundo hoje, irmão Antônio. Gostei do senhor aqui, o senhor está muito profundo. Mano, concorda comigo, minha irmã, cara? Com certeza. Amém. Muito profundo. Eu vou continuar aqui no tópico de número 2, que diz ouro, prata e pedras preciosas, com o presbítero José Marcos. Contar, meu querido. Ouro, prata e pedras preciosas. Na Bíblia, o ouro simboliza aquilo que procede de Deus, as coisas divinas. Podemos comparar o ouro às obras que os crentes fizeram para a glória de Deus, obras praticadas por crentes que têm um espírito quebrantado e contrito. Estas foram feitas em Deus, ou seja, em parceria, comunhão com o Senhor. Quando usamos bem os talentos dados por Deus, realizamos obras de ouro. São obras que glorificam não o nosso nome ou ministério, mas a Deus. Na tipologia bíblica, a prata é símbolo de redenção. No Antigo Testamento, a redenção dos filhos de Israel era paga em prata. No Novo Testamento, simboliza a redenção feita por Cristo. As pedras preciosas são símbolos do Espírito Santo, ou da glória de Cristo no crente. Os crentes que possuem os dons espirituais têm o adorno do Espírito Santo. São obras feitas pelo poder do Espírito Santo. Nesse texto, nessa que a revista fala no número 2, ouro, prata, a representação das pedras, das obras como pedras, nos mostra que Deus está em todo o processo de trabalho desenvolvido por seus filhos. Todo o processo Deus faz parte, a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus. Ouro representa as coisas divinas,
é aquilo que foi feito para o próprio Deus, envolve o espírito quebrantado e um coração contrito. Mateus 25:14, com o meu querido, fica à vontade, fica à vontade. 25:14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. Então, o que é essa obra de ouro? O Evangelho. Deus nos confiou o que nós chamamos de boa nova. Os anjos queriam fazer, mas Ele não permitiu. Ele nos deu o privilégio de fazer. Então, essa obra de ouro será cobrada. E como será cobrada? E o que tem de pastor dormindo até 10 horas da manhã, querido? Prata representa a redenção. Essa redenção, ela é interessante que os filhos de Israel era paga com prata. E é interessante que a nossa redenção, Satanás tentou comprar com prata quando pagaram 30 moedas de prata por Jesus. Mas Jesus foi lá e consumou ela com sangue. 1 Pedro 1,18. Presbítero Caio, fica à vontade, meu querido. Sim. Sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais. Então, querido, nós precisamos entender que as pedras preciosas representam o Espírito Santo. Nós chamamos a glória do Ruam HaKodesh, aquele que abraça. É o desenvolver dos dons que cada cristão tem após ser nova criatura. Não acha que você converteu, que você não tem dom? Todo mundo tem dom, é distribuído, é pedra preciosa. Agora você tem que descobrir qual é o seu dom, querido. Se você não canta, não vai cantar, não vai ficar em botar com a rachada, não. Vai evangelizar. Se você não evangeliza, vai orar. Se você não ora, vai fazer qualquer outra coisa. O que você precisa é descobrir seu dom. Tem gente que quer cantar e não sabe cantar. Tem gente que quer pregar e não sabe pregar. Talvez o seu dom seja ser professor de escola bíblica dominical. Eu sou péssimo em pregação, mas sou bom em professor. Então, a gente tem que descobrir qual é o dom, qual é o dom que a gente tem. Para lá na frente falar assim, ô Senhor, eu queria tanto, mas não era o dom que Deus te deu. O Espírito Santo te envolveu com o dom, você tem que descobrir qual é o seu dom. Sobre feno, palha e madeira, é a representação de tudo que foi desenvolvido para agradar a homens. São as obras que nós chamamos antropocêntricas. Você lembra o que era isso aí? Antropocêntrica, meu querido? Lembra não? Lembra? O homem no centro. Muito obrigado. O homem no centro, aquelas obras que nós queremos fazer para nós. O homem quer estar no centro. E eu acho interessante isso aqui, e eu quero que vocês vão dar uma pitada nisso aí, que atualmente a igreja está vivendo o tempo do coronelismo, onde não se tem cooperador, se tem escravo. Querido, isso aqui nos chama atenção a um texto de Efésios 2, se puderem abrir para mim, Efésios 2, o versículo 18 ao 21, nós precisamos entender esse texto, porque atualmente nós não temos visto a cooperação, ninguém quer ser cooperador, todo mundo quer ser coronel, e dá-lhe chicote nos cooperadores, coitado, nos escravos. Achou? Efésios 2, 18 a 21, fica à vontade, meu querido. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Olha que interessante, esse texto nos traz. Paulo foi um dos principais arquitetos do maior edifício, que é o que nós chamamos de edifício de apóstolos e profetas, Paulo e Pedro. No entanto, querido, Paulo tem esse edifício com a família de Deus, e que essa família ela é fundamentada sobre a pedra de esquina a qual os homens não quiseram construir. Paulo fala isso nesse texto. E Paulo, se você analisar esse texto que o presbítero Caio leu, Paulo, ele não se considera um dos mais importantes. Eu acho interessante que Paulo ele traz o aspecto de cofundador do edifício.
E mesmo ele sendo cofundador, ele não ousou a exigir que fosse considerado nada mais do que cooperador de Deus. Olha que interessante. Um dos maiores apóstolos, o nosso apóstolo dos gentios, não quis o título de pastor, de reverendo, de bispo, doutor em divindade, o que nós também hoje não vemos. Fica à vontade, fica à vontade. Isso nós vemos que é uma aberração. O próprio Paulo, nós começamos a ler a palavra do Senhor e tem vezes que eu começo a ler e começo a chorar. Porque nós vemos que o próprio Paulo, por tudo que ele fez, ele ainda não merecia esse título quando ele dizia que ele era um nascido fora de tempo. E hoje as pessoas, elas chegam de uma hora para outra, não fazem nada para o Senhor e já vem com títulos para si, ao passo que nós vemos que a igreja só vai afundando por ter pessoas irresponsáveis que estão à frente da obra de Deus, fazendo aquilo que Deus não se agrada. Rapaz, era tanta coisa, né? Era bispo, era ancião, agora chegou ao cargo de duque. Né? Daqui um dia não tem rainhas e princesas e príncipes. Tomou o lugar de Jesus já. É uns negócios fora de órbita. Irmão Antônio, fica à vontade, meu querido. Você está inspirado hoje, fica à vontade. Eu tenho um texto aqui que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31. Olha o que o texto nos fala aqui. Portanto, que comais, que bebais ou façais outra qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Se não fizer para a glória de Deus, se nada adianta. Eu vou ir na igreja, abrir a igreja, porque o pastor não chegava a encontrar a igreja fechada, vai dar problema. Se eu não ficar ali na porta, não. Se você tem que sair de sua casa e sabendo que você está indo fazer a obra do Senhor, a obra é dele, e ele que vai te ver, e deixa ele te apresentar. Talvez tenha um grande defeito. Nós queremos se apresentar. Por que nós não deixamos Deus nos apresentar? Porque Deus, irmão, quando Ele apresenta você, o homem tem que prostrar. Quando ele te apresenta, quando ele chega, faz a diferença. Que ali é Deus que está apresentando. Agora, se eu cheguei, eu sou o cara, eu que faço, Deus fala, nesse negócio não estou. Agora, se Deus me apresentou, eu vou chegando na porta, os irmãos têm que ir. Chegou o irmão aí, fulano de tal. Por quê? O próprio Deus está se apresentando. Então, tudo que fizermos, vamos fazer para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou continuar aqui. Você quer falar uma coisa, meu querido? Só queria fazer um paralelismo aqui, que é interessante, que se tratando das obras de ouro, prata e pedras preciosas. Que, como já foi dito aqui, que a prata representa a redenção de Cristo no Calvário em prol das nossas vidas. Então, o fundamento já foi posto. Isso não tem como mudar. E, ao passo que se nós observarmos que as pedras preciosas são símbolos do Espírito Santo, da glória de Cristo no crente, ou seja, quando nós estamos cheios dessas pedras preciosas, dessas obras de Cristo, de Jesus, na nossa vida, de Deus, só assim nós poderemos desempenhar com fervor, com alegria, com amor, as obras de ouro. Verdade. Só assim nós poderemos desempenhar um verdadeiro trabalho em que, como o evangelista Antônio falou aqui, que irá agradar a Deus, não pensando em agradar o pastor, em agradar o irmão, o presbítero, a esposa, mas sim agradar a Deus. Não importa o que esteja acontecendo no seu ministério, o foco é Jesus. Eu vou continuar no texto, as obras crescerão, é isso? Estou correto aqui? Com o presbítero Caio. Fica à vontade, meu querido. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Esse texto mostra que haverá crentes cujas obras não subsistirão quando passarem pelo crivo do fogo divino. Observe, madeira. Na Bíblia, madeira é símbolo das coisas humanas. É uma figura da árvore que cresce por si mesma. Há crentes que fazem muitas coisas, mas buscando a glória humana.
No fogo do julgamento elas vão desaparecer. Há quem trabalhe muito na igreja, mas não o faz para a glória de Deus. Madeira não resiste ao fogo. Feno é capim, erva seca. São obras aparentes, mas sem consistência, sem vidas, tais como erva seca. O capim é perecível e representa as obras dos crentes que trabalham somente buscando a glória e a fama para si. Infelizmente, nos dias atuais, há muitos pregadores e cantores que só realizam a obra de Deus pelo dinheiro, ou se o evento tiver destaque na mídia. Estes já receberam seu galardão, aqui mesmo. Palha. A madeira tem certa consistência, mas a palha é muito fraca. Não resiste à força do fogo. O vento a leva com facilidade. É instável. Não pode se misturar com o trigo. Palha representa obras sem firmeza, ou seja, feita por crentes que são inconstantes. Muitos vivem mudando de igreja, de costume, de crenças, etc. São levados como a palha por todo o vento de doutrina. Querido, o que tem de crente aí, fogo de palha, não tá, né? O que tem de crente capim, feno, o que tem de crente aí que está com madeira, o que tem de irmãos hoje na igreja, que se você não der um foco, eles não fazem nada. Eu admiro as pessoas que amam o mestre. Amar o mestre, não se importar com situação, nem com lugar, nem com quantidade, nem com qualidade. É ele oferecer a qualidade para a quantidade. Querido, eu sempre falo isso. Eu leciono para 10 como se eu lecionasse para 1000. E leciono para 1000 como se eu lecionasse para 1. A Bíblia diz: de graça receber, de graça dar. Quanto você cobra? Nunca cobrei nada de ninguém. Agora, se quiser me dar uma oferta, jamais eu enviar 1000, eu saio fora. Agora, o que nós estamos vendo hoje é as pessoas trazendo à tona o evangelho de barganha para com Jesus. Cristo não precisa de tais pessoas. E principalmente, Cristo vai queimar todas essas obras naquele grande dia, nos mostrando as pessoas que fazem tais obras irão passar vergonha por saber que estão fazendo a obra e continuam fazendo do mesmo jeito. Presbítero Marcos, contagem, minha querida. O que você falou é bastante interessante, porque se nós fizermos uma observação, partindo do pressuposto de que o milênio, os 1000 anos, governo justo de Cristo aqui na Terra, de certa forma, irá provar para muitas pessoas a sua condição. Porque muitas vezes nós atribuímos a Satanás aquilo que é culpa nossa. Aquilo que nós fazemos e queremos desculpar colocando a culpa em outra pessoa. Em outras pessoas, em terceiros. Do mesmo ponto de vista, se nós observarmos esse tribunal de Cristo, ele irá mostrar para cada um de nós que mesmo estando salvos, mesmo na condição de salvos, a nossa limitação aqui na Terra. Porque às vezes nós pensamos que porque aceitamos Jesus, porque somos crentes, porque servimos a Cristo, que nós somos melhores do que outras pessoas, mas a Bíblia diz que é bem clara de que nós pecamos todos os dias. E na verdade, a única diferença, o que nos difere aí nesse quesito espiritual é a nossa salvação. Mas Jesus vai mostrar isso para nós no dia desse tribunal. Porque mesmo estando na condição de salvos, mas muitos, as suas obras não serão aprovadas perante Deus. Muito bom. Quer falar alguma coisa? Vou continuar. Algo interessante que eu só gostaria de falar aqui bem rapidinho é que mesmo assim nós ainda vemos o amor do próprio Jesus Cristo, né? Que em meio às falhas humanas, nós vemos que muitos terão a sua obra como madeira, como feno e como palha. E mesmo assim nós receberemos o nosso galardão maior, que é a nossa salvação e a presença do Senhor e o amor de Deus para com o nosso não julgamento, o nosso juízo que não se dará para os salvos em Cristo Jesus, ele se fará mesmo em meio aos nossos erros.
Eu vou continuar aqui no tópico de número 3, não é isso? Isso. Tópico de número 3, a prestação de contas do crente e os galardões com o senhor evangelista Antônio. Por vontade, meu querido. Galardões são prêmios. Laureis aquele o crente fez cruz, pois desempenhou bem a função para a qual foi vocacionado no reino de Deus. Os pastores darão conta dos seus rebanhos. Ser pastor é um grande privilégio, mas também uma responsabilidade muito grande. Sabemos que a salvação é individual, mas aqueles que servem ao Senhor como pastores, um dia terão que prestar conta ao sumo pastor. O profeta Ezequiel criticou os líderes, entre parênteses, pastores, fecha parênteses, de Israel por cuidarem de si mesmo, ao invés de cuidar das ovelhas do Senhor. Leia Ezequiel 34. O profeta não se calou diante do erro dos líderes de seu povo, mas com coragem e ousadia apontou o pecado e pronunciou o julgamento divino. O Senhor dará a justa recompensa a cada pastor pelo seu rebanho. Muitos têm se desgastado física, emocionalmente em favor das ovelhas do Senhor. São incansáveis na pregação, no ensino da palavra, visitando e cuidando de cada ovelha com muito carinho e zelo, segundo o exemplo do bom pastor. Estes receberão um justo galardão pelo trabalho realizado. Por isso, se você recebeu de Deus ministério pastoral, cuide com zelo de suas ovelhas. Exerça seu ministério com dedicação, pois em breve Jesus voltará e lhe dará os lauréis pelo seu rebanho. Então anote aí, significado de galardão, recompensa por serviços valiosos, prêmio, homenagem de glória. Eu queria que você anotasse aqui, eu sei que alguns pastores, alguns alunos vão ficar com raiva do que eu vou falar aqui, eu já dei um toque na pincelada nisso aqui. Ainda que Paulo acredite em um galardão, nós precisamos entender que o que nós chamamos de querigma de Paulo, e isso aqui é interessante você estudar o querigma de Paulo, que é o cerne da pregação, nos mostra o zelo pelo Cristo ressuscitado e manifestador de perdão. Isso é interessante, o cerne de Paulo é isso. Em todo tempo Paulo prega isso. Quando Paulo fala do galardão, Paulo ele traz consigo a culpa da perseguição. É por isso que ele diz que haverá para ele um galardão. Tudo indica que Paulo não acreditava. Apesar de ele pregar, ele diz assim: eu, miserável homem que sou, trago comigo o corpo dessa morte, quem me livrará? Paulo ainda tinha dúvidas acerca de sua salvação, querido. Ele está falando besteira, querido. Até nós, às vezes, nos pegamos nessa incógnita. O dia que nós estamos amargurados, nós falamos assim: Senhor, será que o Senhor se esqueceu de mim? Porque Paulo era um homem comum como você e eu, querido. Vamos tirar essa santidade fora que o povo anda pregando aí, e essa hipocrisia. O homem Paulo queria de perseguir, matar Yeshua, agora batia todo dia na porta de Paulo. Então Paulo trazia consigo essa angústia, e é essa angústia que faz com que Paulo fale sobre os galardões. Eu acho interessante que a CPAD não adotou esse termo que nós estamos falando aqui de não existir galardões, mas aqui no subsídio bíblico ela diz: a distribuição de recompensas será feita no julgamento. Tais recompensas nunca serão concedidas para satisfazer o ego do crente, mas trazer o louvor, a glória a Cristo, que é aquele que capacita o fiel a servir. Então entenda uma coisa: não pode haver maior galardão do que a presença de Deus entre o seu povo. Isso é fantástico. O maior galardão de nós pastores, vocês vão concordar comigo que eu estou falando aqui, o maior galardão de nós pastores não é receber coroa, não é receber lauréis, não é receber presente, não. É ver as nossas ovelhas saindo do ambiente carnal e entrando no ambiente espiritual. É vê-las ao lado de Jesus naquele dia. É o maior galardão que nós teremos, querido. Quem é pastor sabe do que eu estou falando. Quem é professor sabe do que eu estou falando. É você chegar lá na glória e encontrar o seu aluno ao lado de Jesus. Você vai querer coroa para quê? Para que presente maior que você saber que o seu aluno que estudou com você vai falar assim: eu venci porque você me ajudou. Então nós precisamos entender esse questão de galardão e começar a falar a verdade na Assembleia de Deus. Ok, meu querido? Quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Nós
precisamos observar também aqui quando falamos de os pastores darão conta dos seus rebanhos, que ministério é algo tão maravilhoso, é algo que se a gente começar a observar, começar a estudar, você vai chegar a tantos pontos de vista, tantas maravilhas que nós alcançamos quando nós desempenhamos esse trabalho com amor, com alegria, em prol da obra de Deus. Mas nós lutamos tanto para alcançar esse ministério, para chegar ao presbitério, ao evangelista, ao pastorado, e muitas vezes o que nós vemos é que quando nós alcançamos, nós já não valorizamos tanto aquela conquista. As atitudes que nós começamos a tomar após essa conquista já não condiz com aquilo que nós lutávamos antes. Porque se você conseguiu, se nós conseguimos, nós precisamos entender e lutar cuidando para que outras pessoas também consigam chegar lá e cuidar daquelas pessoas que Deus nos deu, colocou na nossa responsabilidade. Porque se observarmos biblicamente, quando chegarmos diante de Deus, nós daremos conta dessas ovelhas que se perderam. Daremos conta, e nós estamos esquecendo disso. É bíblico isso aí. Muitas pessoas às vezes saem da igreja, talvez por não ter estrutura, por algo que ela vivenciou na igreja, e nós não procuramos entender por que ela saiu da igreja, não queremos saber, não vamos atrás, não ligamos, não fazemos nada para tentar trazer essa pessoa de volta. E isso tem um preço para o nosso ministério, porque nós aceitamos desenvolver esse ministério na presença de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Eu lembro aquela musiquinha, as 99 deixou no aprisco. Isso aqui é muito interessante. Irmão Antônio. É verdade. Eu estava olhando o texto aqui, o texto fala que muitos têm se desgastado fisicamente e emocionalmente. Irmão, é um conselho de irmão, continua. Porque o prêmio está perto de chegar. Talvez a gente, eu estou cansado, mas continua cansando pelas ovelhas do Senhor. Porque talvez hoje, talvez muitos ministérios aí, talvez eles não tenham aquela preocupação de visitar, não tem preocupação de dar ensino da palavra, escola dominical. Irmãos, tem muitas igrejas que não tem escola dominical. Aí o que acontece? As ovelhas estão aí nas mãos de qualquer um. Não há um ensinamento, não há como o líder ia visitar. Irmãos, aquelas pessoas bem de idade, lembra, pastores, que ali também tem uma alma. Mas é tamanho de idade, vai lá visitar, eles ficam tão alegres, tão contentes quando a gente chega lá, dá um abraço neles. Na própria igreja. Eu vou falar aqui que o senhor é perito nisso. O senhor está sendo até humilde demais em esclarecer o tópico, porque tem pastores que dormem até 10 horas, não querem visitar mais não. O pastor não quer pregar, o pastor não estuda, os pastores não querem, não querem ir em asilo, não querem ir no hospital. E aqui está um perito nisso. Eu quero até parabenizar o senhor por isso, aos companheiros de bancada que sempre evangelizam, sempre vejo foto deles pelo Facebook, pelo WhatsApp, em cultos evangelísticos, culto ao ar livre. A igreja está perdendo essa essência, querido. E isso nós temos que resgatar. É o seu papel, professor, colocar os seus alunos para evangelizar, colocar os seus alunos para visitar aquele aluno que não está indo, que está doente. As senhoras que estão estudando essa lição, os homens que estão estudando essa lição, coloquem os seus alunos para visitar, querido. É nosso papel fazer isso. Pastor Elias, fica à vontade, meu querido. Você falou algo interessante aí, e esses dias, a galardão, nós ouvimos isso, igual eu ouvi um rapaz que ele chegou para mim, enquanto ele trabalhava junto comigo, a gente sempre viajava e eu sempre pregava para ele. Aí esses dias eu estou indo para a minha igreja e depois eu vi ele passando com a Bíblia debaixo do braço. Ele foi e disse assim para mim: ô Kyler, aquelas palavras que você disse para mim, elas frutificaram e hoje eu estou indo para a casa de Deus. E aquilo ali, irmãos, eu fiquei tão grato a Deus por saber que
o nosso trabalho não é vão no Senhor. E se todo pastor, todo crente, ele tivesse esse anseio de fazer a obra do Senhor sem se importar com as lutas que virão, Deus faria coisas fantásticas no meio do seu povo. Eu vou continuar aqui no tópico número 2, que diz: crentes darão conta de seus talentos, com o presbítero José Marcos. Todo crente recebeu algum tipo de talento, habilidades, dons do Senhor. Uns recebem mais e outros menos, pois estes são distribuídos de acordo com a capacidade de cada um, mas todos recebem. O Senhor espera que venhamos desenvolver nossos talentos com dedicação e zelo, utilizando-os para a glória do Pai. Você é responsável perante o Senhor por usar bem aquilo que Ele lhe concedeu. Jesus está voltando, por isso é tão urgente que venhamos empregar nosso tempo e nossos talentos diligentemente em sua obra. Não age jamais como um servo negligente, que com medo do seu Senhor enterrou o seu talento. Utilize suas habilidades em favor do reino de Deus, pois o Pai vai lhe recompensar por isso. Eu estou anotando algo aqui que eu tinha estudado em casa sobre isso, que todo o talento desenvolvido por nós, doado por Cristo, será cobrado por Yeshua. Por quê? Essa é a pergunta que você deve fazer na sala. Por que Yeshua irá cobrar os talentos? Querido, sabe por que Yeshua vai cobrar os talentos? Porque foram ferramentas do próprio Deus para o crescimento da sua obra. A quem ele confiou essas ferramentas, ele tem um dever de desenvolver o reino de Adonai aqui na terra. Ele tem um dever de aperfeiçoar o evangelho e, acima de tudo, através desse talento, salvar vidas. É lamentável quando você vê um menino que toca violão bem, né? Crente, salvo. Aí não vou parar falando um palavrão, o abençoado chega trocando a música mundana na igreja. Querido, se o louvor não é perfeito para ele, para quem é? É isso que nós precisamos refletir, nós precisamos entender isso. Então, entenda isso aqui. Vamos entender de uma vez por todas aqui na sala de aula. A palavra que nós, grega, traduzida como eklésia, é traduzida como igreja, eklésia no grego, ela é composta de dois radicais que nós chamamos de ek, que significa para fora, e klesia, que significa chamados. Chamados para fora. Isso está nos mostrando que nós fomos chamados para desenvolver os nossos talentos, não dentro de quatro paredes, mas principalmente fora das quatro paredes. O que tem de gente que só quer tocar no culto de domingo, ó, melzinho com açúcar no domingo, tá cheia a igreja. Agora terça-feira, culto de estudo, quinta-feira, só rachando de crente aqui no Teoflotone, culto ao ar livre, você não tem um violão, você tem mal um vezinho com pandeiro e uma sanfona. Querido, Deus vai te cobrar, Deus vai te cobrar. E paz dos senhores. Isso aqui é Elias falando. Eu ainda creio que muita gente vai se surpreender com galardão. Que nós precisamos estudar esse galardão e um pouquinho mais à frente nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. De preferência fazer uma lição sobre galardão, porque a Assembleia não quer falar, mas nós vamos falar. Quer falar alguma coisa, Luciano? Fica à vontade. É interessante a gente observar aqui que eu mesmo creio que vocês também já se depararam com esse ponto. Muitas vezes eu já ouvi essa pergunta: será que uns recebem mais do que outros? E a lição está deixando bem claro para nós aqui que é distribuído, está falando aqui, uns recebem mais e outros menos, pois esses são distribuídos de acordo com a capacidade de cada um. Ou seja, Deus conhece a estrutura e a capacidade de cada um. Do que adianta você querer receber o ministério que Elias tem, se você não vai desempenhar o mesmo? Léo, você me fez me lembrar uma coisa engraçada. O Thales fez uma música, falando Thales Roberto aqui: Pai, humildade sempre, a soberba não, coração em mim, tudo é vaidade, e depois Vou continuar
lá, desculpa me atrapalhar. Porque às vezes, muitas vezes, nós já fazemos essa pergunta já com um sexto sentido, já olhando o ministério do outro, já desejando aquilo que o irmão tem que eu não tenho. Mas se você, por isso que Deus é tão fantástico, tão maravilhoso, porque você não está desempenhando nem aquele que Deus te deu, porque aqui nós vemos que todos recebem, isso é bem claro para nós, todos recebem um ministério, algo da parte de Deus. Se você não desempenha nem aquilo que Deus te deu, por que nós vamos olhar o que o pastor Elias tem, o que o evangelista irmão Tony tem, o que o presbítero Caio tem? Vamos empenhar aquilo que Deus nos concedeu. Eu vou continuar aqui em conclusão com o meu querido presidente Caio. Fica à vontade, meu querido. No tribunal de Cristo, os crentes fiéis verão que valeu a pena suportar as aflições do tempo presente, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eles receberão seus galardões. Jesus é que fará a criteriosa avaliação das obras dos salvos, para dar a cada um conforme o seu trabalho. Muito bem, as considerações finais, presidente Caio, fica à vontade, meu querido. Pode concluir. Sim, meus amados, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao nosso Deus que nos permitiu estar aqui para poder estar compartilhando deste estudo com os irmãos. Gostaria de agradecer ao pastor Elias, idealizador desse projeto, ao pastor Valdivino também, e a cada um dos irmãos aqui da bancada, bem como os meninos aí que sempre nos acompanham, que você possa levar esse conhecimento para a sua sala, que Deus possa estar a cada dia abençoando a sua vida, enriquecendo o seu ministério e a igreja onde você cultua a Deus. Quero também agradecer a Deus, primeiramente, por ter nos proporcionado este momento. Agradecer aos meus companheiros aqui da bancada e a você que tirou um tempo para nos ouvir, para nos prestigiar. Que Deus possa te abençoar ricamente. Ouça, debata, leve para a sua sala de aula. Deixa Deus te usar. Não importa o que você esteja passando, não importa a sua situação. Quem faz a obra é o Senhor Jesus Cristo. Também quero agradecer primeiramente a Deus por esse trabalho maravilhoso, né, que temos aqui. E agradecer ao pastor Elias, que essa iniciativa é um homem de Deus, um homem que eu respeito muito, que é como meu pastor. E essas oportunidades talvez elas sejam únicas. Por quê? Porque talvez muitos queriam estar aqui nesse lugar. Mas aqui é um privilégio que Deus nos dá, né? E eles nos capacitam para que nós possamos cada vez mais estar aqui debatendo, falando da obra de Deus. E você, professor, estuda a revista. Não lê a revista só para a igreja, não. Pega os tópicos que foi passado e eu tenho certeza que você vai fazer uma boa aula se você estudar e pegar os pontos fundamentais da revista. Queria mandar um grande abraço para minha querida Patrícia Ferreira, entrou aqui agora, está online aqui, pedindo alô a toda a equipe BP, mandando um grande abraço à bancada, que Deus te abençoe, minha querida. E que essa lição seja rica, seja frutífera e que seja um debate para a honra e para a glória de Adonai. Excelente aula, até a próxima lição, paz seja convosco.